bem-vindos ao podcast da turma D23. Eu sou a Ana Júlia, atualmente eu curso Gestão da Produção e eu sou aprendiz na Danfoss. Eu estou aqui com a minha colega Ana Laura, ela cursa Administração aqui no Senac, também é aprendiz na Danfoss. E nós estamos com uns convidados especiais, que é a turma do Arthur e a turma da Vera. Eu volto seríssimo. E juntamente com a gente também tem o nosso apoio, que são nossos amigos Enzo e a Tainara. E hoje nós vamos abordar um tema muito especial, que é a cultura organizacional e o uso de drogas. E para esse bate-papo tão legal, a gente tem a presença ilustre do nosso convidado, que vai trazer uma visão única e abrangente desse assunto. Bom, nosso convidado de hoje é o professor Arthur. Ele é muitas coisas, gente, mas vamos começar, com um pouquinho do que ele é. Professor, consultor empresarial, negociador, matemático, especialista em gestão de conflitos. Mas, além disso tudo, ele também é voluntário nas ações para ajudar pessoas carentes com vícios que moram na rua, né, Arthur? É isso aí. Batem palma para ele. Aí. Obrigado, caros colegas. Muito bom. Vamos lá, então, começar com as perguntas, tá? Vamos lá. Bora lá? O que é a cultura organizacional e como influencia o uso de drogas, Arthur? A cultura organizacional, galera, ela é um conjunto de valores, crenças, mas principalmente eu acho que ela fala sobre o comportamento que os funcionários têm, né? Quando a gente está falando de uma organização, um comportamento que aquela empresa tem, que os funcionários daquela empresa têm. Nós notamos que a cultura organizacional, ela trata também do ambiente empresarial. Se aquela empresa oferece um ambiente saudável, se ela oferece condições saudáveis para que as pessoas exerçam o trabalho. E pelo contrário, nós temos também, infelizmente, ambientes, que fica muito claro o termo de ambientes tóxicos para se trabalhar. Eu acredito que o ambiente da empresa ele influencia sim na questão de drogas, porque as pesquisas elas nos mostram, em qualquer fonte de estudo, a gente consegue atrelar o estresse, altas cargas de trabalho, principalmente a insatisfação em relação ao uso de drogas. Nós sabemos que as drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, elas vêm como um refúgio. Elas são utilizadas como algo que é um escape, para aquela realidade tão dura que a pessoa está vivendo. Então, se a pessoa, ela enfrenta no dia a dia dela, no cotidiano, e principalmente se a gente para pensar, tem pessoas que passam mais tempo no trabalho do que em casa. Tem pessoas que têm dupla jornada. Então, se o ambiente de trabalho, se o clima organizacional é tóxico, nós temos um ambiente com alto nível de estresse, cargas de trabalho muito longas e muito extensas. E também se a profissão da pessoa facilita o acesso a essas substâncias, acredito que torna aí o uso de drogas um pouco mais fácil, algo mais próximo à realidade daquelas pessoas. E, obviamente, isso afeta não só a pessoa, como a família, os relacionamentos como um todo. Perfeito. E aproveitando esse gancho, falando do ambiente que influencia tudo mais e a saúde mental, como que a empresa pode cuidar da saúde mental do colaborador e prevenir o uso das drogas? Eu acredito que, como gestor em conflito, sempre o custo da prevenção ele é menor que o custo da manutenção. Eu acredito que a empresa ela tem um papel fundamental em relação à saúde do funcionário, oferecendo programas de prevenção às drogas. Primeira coisa, conscientizar. Trazer esse tema não como um tabu, mas como um tema que faz parte da nossa sociedade, um tema que é realidade, infelizmente, e mostrar para os funcionários, mostrar para a galera da empresa que existe saída, que principalmente é legal prevenir isso. Através de comitês, através de workshops, ações. É legal trazer especialista, trazer gente que, às vezes, dentro da própria empresa tem gente que
manja do assunto, é muito bom naquilo. Acredito que a prevenção, eu sou muito a favor da prevenção. Para que antes que aconteça o caso de droga, né, o uso, e que se torne algo muito difícil de controlar e resolver, é legal apostar e investir pesado na prevenção. Diversas ações aí, a gente pode complementar em outro momento, mas são muitas ações que podem ser feitas para prevenir esse problema tão sério que é a relação com as drogas, né? E isso dentro da empresa, com certeza, afeta os relacionamentos, porque a pessoa se torna desatenta, a pessoa, existe caso da memória, né, ser prejudicada, aumento no acidente de trabalho, daí dá mais trabalho para a galera da CIPA, né? É um pouquinho pior. E num caso ainda pior, se o uso é muito prolongado, o uso é extenso, pode gerar até mesmo doença mental, né? Como a esquizofrenia, que pode ocorrer por conta do uso desenfreado de substâncias aí. Eu acho que essa prevenção, ela não pode ficar presa só na CIPATMA, nesses eventos. Eu acho que também é importante, né, a gente ter empatia e observar o nosso colega de trabalho e sempre puxar esse gancho para ajudar. Perfeito. A gente consegue ter essa visão de empatia, visão mais empática, quando a gente percebe mudança no comportamento. Claro que a empresa ela tem um papel um pouco restrito, a empresa não vai poder chegar, né, tão a fundo, porque trata-se, é uma questão muito complexa, sabe? Não há consenso sobre isso. Até onde é o papel da empresa, né, em relação a essa situação, porque meio que se confunde com a vida pessoal. Ainda assim, eu acredito que a empresa pode oferecer um suporte muito bacana. Se a prevenção, né, não ocorreu para caso X ou caso Y, como que a empresa ela pode auxiliar esse funcionário? Ela pode proporcionar para ele ajuda, um programa de reabilitação. Ela pode até mesmo buscar parcerias com instituições que são especialistas nisso. A empresa ela já terceiriza tantos trabalhos, né, e de forma bem assertiva. Por que não terceirizar esse trabalho? E não terceirizar no sentido pejorativo da palavra, não, tá? Não é passar esse problema, não. Mas é chamar gente que entende do trabalho. Especialista. Sim, uma instituição, são muitas instituições que trabalham com a reabilitação, né? Com dependência química. Por que não convidar essas empresas, essas instituições, para dentro da organização, para fazer um programa, para fazer uma parceria, até e aí... mesmo para notar eles, né? A gente muitas vezes não sabe que existe, onde tem, então seria bem legal mesmo as empresas chamar isso. E pensando em retenção e desenvolvimento de talentos, pode haver uma complicação com um funcionário incrível, com uma dependência química, e uso de álcool, né, desenfreado. Ao invés de só pensar, ter essa visão, vamos mandar embora. Por que não, né, tentar reter esse talento, desenvolver habilidades que ele vai agregar para a empresa, que vão agregar para a empresa, e principalmente trazer essas instituições que dominam, têm esse know-how de como tratar isso, para não perder essa pessoa, para não perder esse talento. Acho que é muito válido. Como o uso das drogas afeta a produtividade e o bem-estar dos funcionários? A gente sabe que afeta mesmo, mas assim, no geral, na prática mesmo. Eu acho que o relacionamento ele é muito abalado. Assim como eu já disse, né, o contato na empresa ele é muito intenso. Dependendo da carga horária, tem pessoas que passam 12 horas, até mais, né, com um colega de trabalho. Então é um contato que você tem que ter um nível de respeito com as pessoas. E as drogas, elas... Claro que o aprendiz não faz isso, o aprendiz é um pouco menos, né, trazendo aqui para vocês, tem uma carga horária um pouco menor. Mas ainda assim é um convívio intenso, certo? Vocês ficam bastante tempo com um colega de trabalho. E conviver com uma pessoa nesse tipo de situação é muito complexo, porque aí tem questão de esquecer, perda da memória, né? Memória curta, é prejudicada. Nós temos também questões de alteração de humor. É muito difícil lidar com alteração de humor tão repentina. E aí os colegas ficam pensando, será que eu tenho culpa nisso? Será que eu tenho parte nesse problema? Ou será que é um problema pessoal, né, da pessoa? Fora as doenças mentais, que podem ser desenvolvidas, né? E aí eu pergunto, né, eu trago essa reflexão. Se a pessoa ela desenvolve
um uso desenfreado em drogas. E ela desenvolve esquizofrenia. Como que essa pessoa pode ser produtiva? Acho que dificulta muito a produtividade, né? E o relacionamento, porque empresa, a gente está falando de equipe, ninguém faz nada bem feito sozinho, né? Se eu dependo do trabalho dessa outra pessoa para eu fazer o meu bem feito, fica muito complicado. Aí começam os conflitos internos, isso vai tomando uma proporção muito grande. Então, acredito que... é difícil a gente falar com tanta convicção, mas isso eu tenho certeza. As drogas, elas têm um impacto muito negativo nos relacionamentos internos na empresa. E externo. E ainda pior, eu acredito, externo. Quando um funcionário, um colaborador, representa a empresa de forma externa. Imagina num evento, você ter um representante lá, e aquele evento tão... Você está levando o nome da empresa, você está representando toda aquela organização. E a pessoa chega bêbada no evento. A pessoa chega sob efeito de algum alucinógeno, né? É essa imagem que a empresa quer passar? Essa imagem representa o que a empresa é? Eu acredito que é muito complexa essa discussão. Então, o impacto é muito negativo. Falando sobre jornada de trabalho, você acha que algum setor está mais vulnerável? Sei lá, o nível estratégico ou operacional é mais vulnerável? Eu não consigo fazer uma relação em relação a níveis gerenciais, se é estratégico, tático, operacional, quanto ao uso de substâncias. Mas, antes de vir para cá, me aprofundei um pouco no assunto, né? Me preparei um pouco para falar. São questões que a gente vive, são questões do dia a dia, né? Que eu vejo acontecer com os meus clientes. Porque como consultor a gente olha, né, cada caso de forma muito única. Os clientes trazem para a gente, às vezes, fazer avaliação do desempenho dos funcionários. A gente nota que tem funcionário que está sobre o uso de alguma substância e a gente tem que dar um parecer sobre a demissão, desligamento ou sobre a continuidade dele na empresa. É uma responsabilidade muito grande, né, vendo sobre isso. Noto que setores que têm facilidade no acesso, não vou citar nomes para não ser injusto, né, e nem antiético, mas vocês já conseguem imaginar. Quais setores têm uma facilidade no acesso de substância? Quando a gente fala de substância, todo mundo pensa sobre maconha, cocaína. Não é só isso que é droga. A gente está falando de droga lícita também, sobre álcool, sobre remédios sem receita, né, sem prescrição médica. E tem alguns setores de atividades aí que tem uma facilidade no acesso dessas medicações. O uso dessas medicações de forma não recomendada também é muito prejudicial. Então, esses setores que têm uma longa e tem uma extensa carga horária, também tem mais propensão. No estratégico, eu acredito que tem uma questão, sim, em relação a estresse. Porque aí busca o alívio em uma coisa, como não tem tempo para dormir, tem que ter menos tempo, aí busca esse alívio, esse relaxamento nas drogas. A gente fala, como, né, eu disse, a maconha ela tá muito em alta e tudo mais, sobre a questão do relaxamento, mas a gente tem um problema muito sério com o remédio para dormir, sim, que também é uma droga super poderosa. Ela tem atuação direta no sistema nervoso central, e o uso contínuo causa não só dependência, mas causa problemas seríssimos e também doenças, né, decorrentes disso. Então tem alguns setores de atividades que nós sabemos que fazem muito uso de remédio para dormir controlado, são as tarja preta, né, e aí isso também afeta muito o desempenho da... Sim, principalmente quando a gente fala da área da saúde, né, porque você imagina um médico que vai operar, vai fazer um procedimento tão minucioso que ainda está com o efeito daquela substância. Bem complexo. É preocupante, né? Sim. Não desmerecendo algo do tipo, mas eu acho que a gente também negligencia muito a cafeína nos ambientes corporativos. Sim, a cafeína pode ser um problema realmente. E a cafeína não só afeta a relação produtiva, mas como a relação de saúde também da pessoa. Tem todos os problemas aí que nós sabemos do uso excessivo que podem gerar doenças bem prejudiciais. E, claro, o funcionário, para ele trabalhar bem, ele tem que estar saudável. Sim. Não tem como fugir disso. A pessoa que ela não está bem em saúde, ela não tem... Cara, é muito difícil uma pessoa doente ser produtiva.
Porque a mente dela não vai estar focada naquilo ali. Ela não vai ter como atingir o potencial máximo dela, estando tão preocupada com a saúde, tendo vários problemas, né? Seja no estômago, por causa da cafeína, seja na problemas psicológicos, né? Sim. Se uma área não está bem, outros também não vão estar, né? Exato. Outra pergunta, Arthur. Qual o impacto das drogas legais e ilegais no ambiente de trabalho? Já meio que foi falamos, né? Algo... Mas... eu acredito que a gente tem um impacto, a gente precisa ter uma visão um pouco mais cuidadosa quanto às drogas legais. Porque quando é ilegal, né, a gente já tem a questão toda legal, um amparo, e aí já é proibido, né? Sim. Agora, drogas legais, principalmente o alcoolismo, ela tem um aspecto cultural e social que muitas das vezes é estimulado. Então pode acontecer da pessoa que não tinha hábito de consumir álcool, ela entrar num ambiente, para ser inserida naquele ambiente, ela achar que ela é obrigada a fazer uso daquela substância. E aí não tem controle, aí perde toda uma vida. Os impactos são absurdos, como a gente já disse, né, para não ficar repetitivo, mas impacta relacionamento dentro da empresa, fora da empresa, traz... Poxa vida, uma pessoa que tem, né, um problema com álcool, ela vai fazer o consumo aí numa terça-feira. O corpo não aguenta. Na quarta-feira ela vai estar numa situação, infelizmente, muito aquém do esperado. Então a gente nota que a produtividade vai lá embaixo, coleguismo, afeta o espírito de equipe. Como eu disse, né, vou reforçar. Nós somos uma equipe. Toda organização é feita por pessoas muito bem qualificadas, pessoas que foram contratadas. Ninguém é contratado à toa. Eu não vou contratar a pessoa, achei legal. Não, eu tenho a necessidade de ter aquela pessoa ali. E aí, quando aquela pessoa não entrega, né, o que ela está proposta a fazer, gera um choque entre a equipe. Mesmo que você tinha amizade com a pessoa, você vê que a pessoa não está mais entregando, fica muito complicado. Sim. E eu acredito também que a droga legal, o álcool, ela pode ser a porta de entrada para as ilegais. Então, como você mesmo disse, né? Fazer a prevenção para depois não precisar ter uma atitude maior. Todo esse tempo, né, agora falando do projeto de voluntariado lá, que a gente atende, a gente leva alguns itens, não só alimento, mas alguns itens para moradores de rua da nossa região. Eu nunca conheci um caso, e assim, muitas pessoas já foram atendidas. Perdi a conta, não vou saber quantas pessoas. Mas eu nunca conheci um caso de vício, né, em crack, que é uma droga extremamente pesada, ou em drogas pesadíssimas, né, tais como, mas eu nunca conheci um caso que não tenha começado com bebida e maconha. Sim. Não tem. Não, na visão, né, do projeto que nós fazemos, nenhum dos casos já começou com a droga pesada. Sempre é com a bebida, e aí quer um pouco mais de sensação, e aí sobe, aí usa maconha, e vai pra... E aí controle, né? Perde o controle. E aí quando vê, tá numa situação que a vida toda, todo o movimento de trabalho, de família, gira em torno da droga, daí de formas para conseguir adquirir aquela substância, infelizmente. Falando também sobre as empresas, algumas, né, têm as festas de final de ano, eles liberam as bebidas, né? Ali também dá para notar muito sobre o funcionário, né? Porque alguns, eles colocam limite, não abuse, não fique bêbado, né? Mas nem sempre acontece. Aonde também é avaliado, né, o funcionário aí. A festa da empresa é complexo, né? Porque apesar do momento que você tá, principalmente a festa da empresa sem família, a festa da empresa sem acompanhante é um pouco mais complexo. Realmente, aquilo ali é um momento que é um momento de lazer, mesmo que tenha bebida liberada, demonstra quem você é. Sim. Eu acredito que o controle, o autocontrole, não tem que ser feito só porque é a festa da empresa. Tem que ser feito porque você se respeita. Então, uma pessoa que, né, se respeita, ela tem objetivos, ela vai buscar não ultrapassar esse limite, né? Claro que na festa da empresa é um local ainda mais propício para ter mais senso. Quanto a isso. E como que os gestores eles podem identificar esses problemas com os vícios sem ser de uma maneira abrasiva, expor a pessoa? O gestor, cuidar de pessoas é uma tarefa
extremamente complexa, porque o ser humano ele é muito complexo. Não existe receita, sabe? Cuidar de ser humano é muito difícil, porque quando a gente é gestor de finanças, não que seja fácil, é muito difícil também. Mas os números, você pode moldá-los, né? Ele não fica ressentido. E tem receita, você tem fórmula. Tudo, você tem contabilidade, você tem fórmula. Agora, gerir pessoas, ele é um desafio muito grande, porque não tem receita, sabe? Eu acredito que você tem máximas, tem algumas coisas que você pode seguir, buscando ser mais assertivo. Então, ter um caráter bacana, você ter empatia, e ser empático não quer dizer ser empata. Você não tem que assumir aquela responsabilidade como se você fosse obrigado a desenvolver todas as coisas para o seu funcionário, porque muitas vezes você não vai dar conta, você não vai ter braço para assumir essa seara. Eu noto que o gestor ele tem que ter um olhar humanizado sobre cada funcionário, sabe? Um olhar de notar que assim, porque esse uso desenfreado, ele vai ter consequência. Então a pessoa, ela gostava de fazer uma certa atividade, ela vai deixando de gostar, as coisas vão perdendo sentido para ela vai apresentando um comportamento diferenciado. Eu acho que o gestor ele pode ter esse olhar humanizado, de ter um canal aberto, chamar a pessoa para conversar, solicitar, né, perguntar como a empresa pode ajudar, se está acontecendo alguma coisa. Mas é fundamental, além de ajudar, o gestor saber, e aí vai, né, um acalento para os gestores, saber que nem tudo é culpa dele. Saber que ele pode ir até um certo ponto, mas desse limite para lá, já não é mais responsabilidade dele. Porque pode acontecer do gestor querer ser tão humanizado, dele ultrapassar o ponto, se envolver tanto no caso, e chegar ao ponto de ser já na vida pessoal. E aí não é o nosso papel. O gestor, ele tem um papel até na empresa. Dentro da empresa. Nós temos esse cuidado dentro da empresa. Vamos procurar uma clínica, vamos fazer uma parceria, tem reabilitação, a empresa tem um programa de reabilitação, como fazer isso, né, qual forma a gente pode usar para te beneficiar, vamos fazer um workshop, vamos procurar alguém que é especialista, ajuda psicológica, vamos procurar, tem psicólogo na empresa, tem plano, vamos ver. Agora, é ali naquela atuação da empresa. Eu acredito que o gestor ele não pode se confundir a ponto de querer resolver tudo também da vida da pessoa e ultrapassar esse limite. Tá bom? Pode falar. Então, as perguntas aqui, nossas, chegaram ao fim. Mas eu queria abrir a nossa plateia, se tem alguma dúvida, quer dar alguma opinião, contar alguma vivência, tá? Vocês podem ficar abertos a fazer isso. Vera? Muito legal, parabéns a turma aí. Nossa, que assunto bacana, pertinente, né? Agradecer. Eu tenho, na verdade, mais um complemento dentro do que o Arthur falou, quando ele traz a situação de que a gente fica muitas horas na empresa, né? E o jovem fica menos, vocês aprendizes, mas é só um complemento que tem o momento da formação acadêmica. Então, isso também conta, né? Então, eu estou no meu momento, claro, jovem, está no momento específico de estar aí numa faculdade, e as pessoas continuam na empresa, mas continuam tendo essa formação profissional, né, em pós, em mestrado, mas mesmo com essa carga reduzida, existe esse ponto de atenção de que o jovem acaba sendo sobrecarregado da mesma forma. Eu trabalho 4, 6 horas, mas eu preciso ir para a faculdade, ou eu preciso ir para o curso técnico, né? Então, isso também é bem prolongado. A gente acaba fazendo isso na nossa construção e na nossa vida profissional. Isso sem contar depois, quando você está mais adulto, que você tem a sua própria casa, né? Os filhos, etc e tal, ou não, né? Mas o número de responsabilidades, e muitas vezes a pessoa muito jovem, existe aí pode acontecer uma confusão. Eu quero extravasar, eu quero aproveitar a vida, eu não tenho tempo, eu só estudo, eu só trabalho. Então, quando eu sair, eu vou beber até cair, por exemplo, né? E tudo isso pode sim ser uma questão, pode vir a ser um problema, né? Dependendo do organismo, dependendo de como aquela pessoa está naquele momento. Sim. E aí ela vai se aprofundando e há essa confusão. Momento de relaxamento é momento de eu estar chapado, de eu estar, né? Isso pode acontecer com certeza. Mas é isso, muito bom, parabéns.
Obrigada, Vera, pela participação. Alguém mais? Gostaria de falar alguma coisa? Não? Tá bom. Arthur, tem alguma dica que você gostaria de passar aos nossos convidados? Apresentar, sim. É legal, a gente faz ações, uma ação entre amigos, né? Para proporcionar esses itens para as pessoas que tanto precisam. A dica que eu tenho sobre o projeto é seja voluntário. Não importa onde, não importa de que jeito. Seja voluntário. A gente vai pensando que a gente vai ajudar as pessoas. A gente é muito mais ajudado do que a gente ajuda. A gente tem uma lição de vida tão bacana e engrandece a gente como ser humano. A gente nota quem a gente realmente é quando a gente olha para o nosso próximo. Para além disso, dica para os gestores, né, em relação a tudo isso, estudem. Procurem especialistas. Eu acho que ninguém faz nada tão bem feito sozinho. Volto a falar isso, né? Então, procura quem sabe, pede ajuda. Hoje a gente tem tanto conteúdo bom, né, na internet, então utilize tudo isso a seu favor e não desista de pessoas. Na era da inteligência artificial, fala-se tanto sobre robotização e formas de inteligência artificial, mas a inteligência humana também é incrível. Então, aposte nos seus talentos, nas pessoas, estude e, caso aconteçam, né, esses casos, procure especialistas e vamos tentar antes, né, de julgar tão de cara, tentar ver se a gente pode intervir na situação de forma benéfica, tanto para a pessoa quanto para a empresa. É isso, gente. Obrigado. Eu queria agradecer a turma, queria agradecer também ao professor Elton e todo mundo que está aqui por esse momento tão precioso de reflexão. Grato mesmo por poder participar. Obrigado, gente. E eu quero pedir uma salva de palmas para a galera que preparou isso aqui. Parabéns, galera. Muito bom. Eu também separei uma frase de reflexão para vocês. Eu vou ler. É basicamente o que você disse. Até eu falei, olha, prevenir, né? Prevendo. Se cada um cultivar afeto, beleza e lealdade em seu ambiente, por pequeno que seja, isso há de espalhar claridade no mundo. Então faça o bem sempre, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu.